campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do nosso livro, O Espírito da Verdade, por espíritos diversos, na psicografia do nosso saudoso Chico Xavier e também da colaboração do nosso Valdo Vieira, né? Saúdo todos os trabalhadores, amigos, né? Irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, também que vem acompanhando os nossos programas. Continue nos acessando. Hoje, meus queridos, nós vamos ler o capítulo 36, que tem como título O Filho do Orgulho. E temos aqui a referência, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7º, item 11, que nós vamos dar uma lidinha. Vamos ver o que nos diz, né? Essa obra maravilhosa, né? O título exatamente está no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas instruções dos espíritos, o título é Orgulho e a Humildade. Esse item 11 é bem grande, né? Muito maravilhoso, é um capítulo assim, de muito estudo, é um item de muito estudo, mas nós vamos ler um trechinho só para ter uma síntese, né, do assunto, que já é bem interessante. Que a paz do Senhor seja convosco, meus amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, ortogando-me a favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vozes encarnados, que vos achai em provas e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima dos profetas. O orgulho é terrível, adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e consideram de essência mais pura que a do pobre. Julgam que os títulos e a riqueza lhes são devidas, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Que lição, né? E essa lição é do Espírito Adolfo, bispo de Argel, em Marmede, 1862. Magnífica, né? Todo ele é maravilhoso. E vamos ver aqui o que nos diz esse nosso livrinho, né? No capítulo 36. Vamos lá. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos.
É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, em vez de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Olha o que acontece, né? Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. O médium, advertido construtivamente pelo condutor da sessão contra a própria educação mediúnica, é que ressente, fugindo às reuniões. O comentarista ademoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz a que se anua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Os colaboradores da assistência social esquecida na passagem do seu aniversário se mostra ferido, caindo na indiferença. O servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova colaboração. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. Na evangelização, né? O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita nos horários em que este mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sobre as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber. Antes de tudo, sejam qual for a circunstância. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentado pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre, que pior é aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir
a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa das nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se milindrasse com os nossos incessantes desacertos. Esse capítulo foi de Caibar Schutel. E a pessoa que tem a tendência a se melindrar, ela é assediada também, né? Pela sua nuvem de testemunhas. E aí provoca, né? Naquele dia que a pessoa não está bem, né? Coloca algum comentário para ela e ela se melindra. Então fica aí lindo. Isso aqui é um código, meus amados, para que a gente tenha noção e consciência que se melindrar não faz bem. Né? Então, como diz o começo ali, e o que nós ouvimos é filho do orgulho, o melindre. Né? Então, que Deus continue nos amparando e até a próxima. Um grande abraço, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.